António Sampaio da Nova, obrigado por estar cá, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O que diria o Tomané, distribuidor de jogo na Académica de Coimbra, sobre a vida do António Sampaio da Nova? Não sei, enfim, antes de mais é um prazer estar aqui convosco. Não sei, mas eu fui educado para jogar à bola, não é? O meu pai era um grande fanático da Académica de Coimbra. O meu sonho de criança era ir jogar para a Académica de Coimbra. Esse sonho de criança cumpriu-se e durante muito tempo, até há 2 ou 3 anos, aquele momento da vida que me dava verdadeiramente prazer era estar com uma bola dentro Até há 2 ou 3 só? Sim, parei há uns 2, 3 anos. Ok. Pá. E ainda jogo um bocadinho de Eu vez em ainda me quando. lembro de o ver a dar uns toques na Na campanha. campanha de- ainda dei uns toques. Ainda deu uns bons Não, agora toques. na Unesco, quando estive agora na Unesco em Paris, eu jogava todas as semanas jogava, mas é uma atividade que, sobretudo para os joelhos, não é mais aconselhável. Não é? Mas acha que o Tomané diria-lhe agora, ainda bem que não foste para o futebol? Não sei, não sei. Eu digo isto meio a brincar, meio a sério. Eu acho que eu podia ter sido um bom jogador de futebol. Não é? Um bom E jogador é de Primeira Liga, dos clubes sim, principais? acredito que sim, não é? E acredito que sim. Eu acho que eu jogava bem, tinha prazer, tinha vontade, sentia-me bem dentro de campo. Depois, durante muitos anos, nós tivemos uma equipa de futebol de 5 que eram só os irmãos. Éramos 4 irmãos e o meu pai. E depois um primo que jogava à baliza. Todos nós jogávamos muito bem, não é? Foi enfim, um mérito do meu pai, desde miúdo. Que andou Eu, atrás de vocês. eu fiz a minha escola primária em Caminha, o meu pai era juiz em Caminha, e das memórias que eu guardo de infância mais fortes era que na parte de baixo havia uma espécie de um salão de entrada que o meu pai transformou em campo de futebol, não é? Uau! Onde nós jogávamos, não é? Onde nós jogávamos contra as portas, não é? Porta contra porta, não é? Partir Bola. coisas. Aquilo não tinha muito que partir porque o meu pai esvaziou aquilo tudo, não é? E são memórias fabulosas. É um prazer infinito. Eu não gosto de ver futebol, vejo muito pouco futebol na televisão, vou muito raramente a um campo de futebol, mas A Académica continua a ser o seu clube? a Académica é o clube imprescindível, é o clube central e quem passou pela Académica fica pela Jamais esquece. Académica até ao final da vida. Boa. Vamos passar para outros temas. Educação, principalmente. Como olha para a educação hoje em dia? O nosso sistema educativo, de uma forma mais abstrata, parece não ter sofrido grandes alterações já há muitos anos, apesar de haver transformações tectónicas na sociedade. Estamos a educar jovens sem capacidade crítica, sem criatividade, pouco preparados para um futuro que ainda é desconhecido? E eu não gosto muito de falar do sistema educativo, não é? Porque o sistema educativo dá uma ideia de uma coisa uniforme, mais globalizada, que não corresponde bem à verdade. Eu gosto de falar de escolas, eu gosto de falar de professores, não é? E há uma diversidade imensa de escolas e de professores em Portugal e no mundo. E há uma diversidade de problemas, e há uma diversidade de soluções, e há uma imensidão de experiências que estão a surgir, algumas muito positivas, e creio que esse movimento está em curso. Ele é, por agora, muito insuficiente. Ele é muito insuficiente. E eu tenho recorrido muitas vezes a um conceito, a uma metáfora que o Edgar Morin utilizou para os temas do clima em 2010, num texto publicado no Le Monde, que se chama O Elogio da Metamorfose. Eu tenho utilizado o conceito de metamorfose, de mudança da forma, né, para falar nesse movimento de transformação das escolas. Que é muito lento, é isso? É um movimento que tem sido muito lento e é normal que seja lento. E neste movimento nós temos que dizer 3 verbos: proteger, transformar
e valorizar. Proteger o quê? Proteger as escolas e os professores. E proteger porquê? Porque grande parte dos discursos de inovação, dos discursos futuristas, dos devaneios são: a escola não é necessária, os professores não são necessários, vamos acabar com a escola, passa tudo para o digital, umas formas... Isto é o pior que nos poderia acontecer. Este movimento, não é, dito de inovação, que na verdade não tem nada de inovação, seria trágico para a humanidade. As escolas e os professores são absolutamente necessários e por isso têm de ser protegidos. Mas proteger as escolas e os professores é também sermos capazes de transformar. Transformar a organização das escolas, transformar a forma da escola, a forma escolar, não é? Fazer uma metamorfose desta forma, colocando no centro o trabalho dos alunos. Trabalho não no sentido manual, trabalho, isto é, a escola é o lugar onde os alunos vão trabalhar. Isto é, ler, estudar, pensar, criticar, dialogar, instaurar o diálogo, instaurar uma relação com o conhecimento, fazer ciência, criar. É um lugar de trabalho, não é um lugar onde se vai ter aulas. Não é um lugar onde se vai ter aulas, é um lugar onde os alunos vão trabalhar. Por vezes pode haver aulas, ótimo, mas a escola não pode ser apenas uma sucessão de aulas e esse é o grande movimento de transformação. E como é que se transforma? Valorizando. Valorizando o quê? Muito do que já existe. Não se transforma através de uma reforma, não se transforma através de uma política central que depois seria derramada sobre o conjunto do tal sistema educativo, transforma-se olhando para o que está a ser feito, valorizando muito do que está a ser feito. Muitas experiências que tiveram lugar antes, durante e depois da pandemia. Olhando, identificando, conhecendo, divulgando, tornando públicas estas experiências. Eu julgo que é assim que podemos encontrar os caminhos de futuro da escola, reconhecendo sempre que no centro da educação há uma dimensão preciosa. A relação entre um professor humano e um aluno humano. E esta relação é insubstituível. Mas não acha que já passou muito tempo para nós começarmos a fazer estas transformações de uma maneira mais clara? Eu lembro-me que no seu discurso de encerramento da Conferência Internacional de Teatro, em 92, referiu que uma coisa é certa: tempos virão em que a sociedade necessitará de escolas diferentes. Já passaram 30 anos. Esse tempo ainda não chegou? Esse tempo já chegou em muitas escolas. Mas não na maioria das escolas. Ou não nas escolas que, se calhar, de acesso à pessoa comum. Não sei, não sou capaz de lhe dizer. Acho que nós conhecemos mal o que se faz. E é por conhecermos mal o que se faz que eu, em novembro do ano passado, peguei no meu carro e dei uma volta a Portugal, uma volta às escolas públicas de Portugal, escolhidas um pouco ao acaso, escolhidas sem nenhum critério. Meti-me no carro e passei um dia, visitei 44 escolas, 44 dias, comecei por Lisboa, dei a volta pelo Alentejo, pelo Algarve, subi pelo Alentejo, pelas Beiras, por Bragança, Trás-os-Montes, Alto Minho, Porto, Vila Real, Coimbra, etc. E aí descobriu muitos modelos diferentes. E nestas 44 escolas eu descobri muitos modelos diferentes. E descobri coisas notáveis. Nas escolas públicas, menos conhecidas, mais escondidas, em manteigas. Mas se calhar que dependem muito das pessoas e não tanto de uma estrutura ou de um sistema. Isso mesmo. Mas isso também é um alerta. Dependem muito das pessoas, dependem muitos professores, dependem muito das realidades locais. E é por isso que eu digo que a melhor política educativa não é fazer uma reforma, a melhor política educativa é ser capaz de conhecer e valorizar e apoiar o que já se faz. Não é? Quer dizer, o Ministro da Educação hoje não é alguém que vem com uma reforma, que vem com um novo programa, que vem com um novo currículo, que vem com uma nova ideia de educação. Esqueçam, esse tempo já acabou. É ser capaz de olhar para o que existe e dizer: aqui está uma coisa interessante, ali está uma outra coisa interessante, diferente da primeira, mas que se pode apoiar. Essa ideia de diferença, de diversidade, de envolvimento é o central hoje para as transformações do futuro.
E isso, felizmente, se eu quisesse olhar assim de uma maneira muito, muito abrangente, eu acho que das 44 escolas que eu visitei, metade já tem realidades muito diferentes, não é? E, portanto, não estamos a falar de uma coisa pequena. Agora, isto precisa de ser, como dizia o Edgar Morin naquele artigo, há milhões de coisas maravilhosas no mundo, mas estas coisas não se conhecem, não são divulgadas, não são tornadas públicas e, por isso, ainda não se organizaram num movimento de transformação. Dizia o Edgar Morin sobre os temas do clima. Eu digo a mesma coisa sobre os temas educativos. Há milhões de coisas maravilhosas. Eu, quando estive na Unesco, em Paris, tive a oportunidade de tomar conhecimento de milhares de experiências maravilhosas em África, na Ásia, na América do Sul. Estas coisas não se conhecem. Pois, não é? Há um receio, se calhar, mais generalizado, que elas nunca deixem de passar de experiências. Exatamente. Esse é o problema. O grande problema é justamente esse. É que elas fiquem como experiências isoladas, fragmentadas e que não deem origem a um novo momento, a uma nova realidade. É que elas dependem de uma política, efetivamente. Não sei se a palavra reforma é a mais exata, mas esperar que cada escola, per si, possa fazer essa transformação sem existir uma política estruturada que pelo menos encaminhe, que apoie, é isso difícil. Mesmo. Isso mesmo. Tem que existir. Tem que haver esse suporte das autoridades, esse suporte do Estado, esse suporte das realidades locais, dos territórios, das pessoas, das famílias, da sociedade, das autarquias. Tem que haver esse suporte, sob pena de ficarem como coisas que vêm, depois aquele professor vai-se embora e a experiência esvazia-se e depois... Ora, é essa passagem da experiência isolada para uma dinâmica de transformação, para uma dinâmica de mudança que ainda não aconteceu. Nem em Portugal, nem no mundo. Mas é esse o processo que nós devemos tentar encaminhar-nos nos próximos anos. Falou há pouco do papel do professor. Eu acho que é mais ou menos razoável dizer que esse papel tem vindo a desvalorizar. Ele tem sido desvalorizado, se quiser. Isso tem acontecido nos últimos governos, tem acontecido independentemente, se calhar até da cor política, essa desvalorização. Há um pensamento racional desta desvalorização ou ela acontece apenas porque há um desinteresse de pensar estruturalmente a educação? Eu julgo que houve muitas razões e muitos motivos, não é? E, na verdade, como diz, isso prolongou-se ao longo de várias décadas, não é? O que aconteceu com as chamadas políticas de avaliação dos professores há cerca de 20 anos, não é? O que aconteceu em muitos momentos depois disso acabou por conduzir a esta tragédia dos últimos 2 anos. Não é? A tragédia dos últimos 2 anos é uma tragédia, para mim, absolutamente incompreensível, não é? Porque demonstra uma grande insensibilidade política, uma grande cegueira quase ao que é o problema dos professores hoje. Não é? E não é a recuperação do tempo de serviço, é a ponta do iceberg. Achar que esse é o problema é não perceber nada do que está a acontecer. Não é? O que está a acontecer com a profissão docente é muito mais fundo. Não é? É mais fundo do ponto de vista do envelhecimento do corpo docente. Nas 44 escolas que eu visitei, a primeira coisa que salta à vista é que as salas de professores estão repletas de professores de 50 e tal anos, de 60 anos. Não há professores de 20 anos, não há professores de 30 anos. Eu comecei a dar aulas, tinha 21 anos. Não é? Hoje é praticamente impossível. Não há. Tem a ver com o envelhecimento do corpo docente. Tem a ver com a relação com as tecnologias, que é muito complicada. E esta ideia que a tecnologia vai substituir o professor e há uma relação difícil com as questões da cultura digital, tem a ver com um conjunto imenso de transformações que estão à volta e os professores têm dificuldade em lidar com estas transformações e não têm tido apoio para lidar com elas. Não têm tido apoio do ponto de vista da formação, do ponto de vista da criação de ambientes colaborativos, do ponto de vista do apoio que um governo
e um Estado lhes deviam dar, e de repente as coisas explodem. Há uma espécie de um sentimento, não é? De um sentimento de ausência, de um sentimento e que deu origem à tragédia dos últimos 2 anos. Eu tenho muita dificuldade em perceber como é que não se viu o que estava aos olhos de toda a gente. Principalmente um governo mais de esquerda, como é que não reparou nisso? E não reparou, e não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso público e privado de que havia uma situação que era preciso encarar, que era preciso enfrentar com enorme cuidado. Não houve capacidade, não houve inteligência, não houve sensibilidade e acabamos numa situação que foi trágica para os professores e para os alunos e para um conjunto de mal-estar, não é, que se gerou na sociedade portuguesa e que tem tido consequências muito negativas sobre a credibilidade, sobre a confiança, sobre o prestígio da escola pública. Tem expectativa agora que, com estas promessas, pelo menos sobre a recuperação do tempo dos professores, que as coisas melhorem? Eu tenho uma expectativa grande, quer dizer, isto é... Bom, piorar também é difícil. É quase impossível, não é? Quer dizer, era preciso ser maquiavélico para conseguir piorar a situação atual, não é? E, portanto, eu acho que as coisas têm condições para melhorar, mas é preciso ter muita coragem. É preciso mudar a formação de professores, é preciso mudar o recrutamento dos professores, é preciso mudar os ambientes nas escolas, é preciso mudar o apoio aos professores, não é? Do ponto de vista das pedagogias, dos métodos, dos currículos, etc. É preciso construir uma nova... Eu tenho chamado a isso, é preciso construir um contrato de futuro com os professores. E construir este contrato de futuro com os professores, com as suas associações, com os sindicatos, é preciso construir este contrato de futuro com muita coragem, com muita ousadia, olhando não para daqui a 3 meses, mas olhando para daqui a 10 anos, olhando num horizonte que dê à profissão novas condições para se afirmar do ponto de vista da sua profissionalidade. E acha que essa coragem está presente nas pessoas que hoje... Não sei, não os conheço. Okay. Não os conheço, não os conheço, são governantes há muito pouco tempo, julgo que têm direito ao seu estado de graça, não é? E esperando que possam fazer. E depende muito dos professores também, depende muito dos professores, isto é, depende muito da capacidade dos professores de se organizarem, de se mobilizarem, e de se mobilizarem não apenas do ponto de vista da defesa legítima dos seus interesses, mas de se mobilizarem em defesa da escola pública e da transformação da escola pública. Nesse sentido, alguns dos movimentos que têm aparecido são movimentos muito importantes, porque são movimentos não tanto de defesa dos interesses imediatos dos professores, mas de defesa dos interesses dos professores no quadro de um movimento de defesa da escola pública. Falou do digital, de tecnologia. Como é que vê a chegada da inteligência artificial? Não só, é óbvio que nesta dimensão educativa é muito forte e há quem fala até na tal substituição do professor pela inteligência artificial, mas como é que vê, como é que olha para a inteligência artificial? É algo que o deixa mais receoso? Não, ou mais... não me deixa. Quer dizer, isto é, eu julgo que a inteligência artificial, como todas as tecnologias ao longo dos séculos, são imprescindíveis. Eu espero que a inteligência artificial, como as tecnologias, como a robotização, como a automatização do trabalho, façam as tarefas que são menos interessantes para os seres humanos fazerem, as tarefas mais produtivas, mais extenuantes, mais cansativas, mais mecânicas, não é? Mas que ninguém ouse pensar que o ser humano pode ser substituído na sua criatividade, pode ser substituído na sua sensibilidade, que ninguém ouse pensar que se pode educar sem sentimentos, que se pode educar sem emoções, que ninguém ouse pensar que a função, como diz o António Damasio, de sentir e de saber são duas funções distintas, não são.
Sentir e saber estão juntas. Não é possível sentir sem saber, e o saber implica um sentir também. Então, o que eu espero é que nós sejamos capazes de criticar fortemente essas tendências delirantes que nós ouvimos todos os dias, em posts, em colunas, em blogs, em não sei o quê. Agora a inteligência artificial é o novo admirável mundo novo, vai substituir as escolas, escolas sem professores, porta aberta, as crianças vão, os alunos vão, aprendem à la carte, ao seu ritmo, esse discurso, às vezes um bocadinho insuportável, da personalização das aprendizagens, não é? Agora cada um pode aprender ao seu ritmo, onde quiser, quando quiser. Essa ideia da ubiquidade das aprendizagens. Aprende-se em todos os lugares, aprende-se em todos os sítios, aprende-se em todos os tempos. Sim, há uma parte de verdade nisso. Há uma parte de verdade nisso. Mas há uma outra parte da verdade que tem que ser dita também, que é que nada substitui escolas e professores. Que para aprendermos, repare no verbo que eu estou a utilizar, talvez se possa aprender sozinhos, muitas coisas, mas para nos educarmos, que é um outro verbo, precisamos dos outros. Não há educação sem os outros. Não há educação sem relação. Não há educação sozinho. Podemos aprender milhares de coisas com a inteligência artificial, com os computadores, podemos. Ótimo, maravilhoso. Mas para nos educarmos, precisamos dos outros. Não é? O filósofo francês Olivier Reboul dizia para que é que servem as escolas? E ele dizia para sermos livres, a liberdade que nos vem do conhecimento, a liberdade que nos vem da cultura, para sermos livres e não estarmos sós. Ora, estes dois pilares são essenciais. A liberdade, sim. A liberdade de aprendermos sozinhos, a liberdade do conhecimento, certamente. Mas também para não estarmos sós. E a escola é hoje uma das únicas instituições, quiçá mesmo a única, que as sociedades contemporâneas ainda têm para essa vida em comum, para construir essa sociedade convivial, da convivialidade, como diria o Ivan Illich. Não é? A escola é um dos poucos lugares onde se pode fazer isto. E isto é central para as sociedades do século XXI, que são sociedades fragmentadas, que são sociedades hiperindividualizadas, que são sociedades onde cada um acha que pode dizer o que quiser sem prestar contas do que diz, que são sociedades incapazes de gestos de solidariedade, que são incapazes da dimensão do cuidado. As escolas são centrais pelo conhecimento, certamente. O conhecimento é a matéria-prima das escolas. As escolas são centrais pelo conhecimento, certamente, mas também pela relação entre seres humanos. Não é? As escolas Sim, não são... Eu noto aí um grande otimismo, ainda bem, não é? Mas se avalia as sociedades hoje em dia como muito individualizadas e cada vez mais, e elas já partem de uma escola que se calhar não era tão individualizada há um tempo atrás, como é que nós podemos chegar ao momento em que um grupo de adultos individualizados decide refundar a escola ou valorizar os aspectos positivos da escola para que ela deixe de ser tão individualizada? Ou para que se caminhe mais nesse sentido? Parece-me difícil. Combatendo, não é? Esses devaneios, não é? Dessas ilusões digitais, não é combatendo o digital. Combatendo os devaneios e as ilusões digitais. Combatendo os devaneios e as ilusões do hiperindividualismo, do hiperconsumismo, da hipercompetição e tentando instaurar as escolas como esse lugar da convivialidade, do comum, do trabalho em comum, comum não no sentido da igualdade, o comum da diversidade, o comum da diferença, o comum do trabalho em comum com o outro, não é? E tentando que a escola seja esse lugar. Das 44 escolas que eu visitei, e foram escolhidas ao acaso, são escolas públicas, desde escolas públicas em meios rurais, as escolas públicas em meios urbanos, do norte ao sul, do litoral ao interior. Eu vi muito deste trabalho a ser feito. Porquê é que sentiu necessidade de fazer essa volta ao país? Porque há um momento em que precisamos de viajar, não é? A melhor maneira de pensar é viajar, não é? Não há outra maneira, não é? A melhor maneira de pensar é viajar, não é? Viajar às vezes dentro de nós,
viajar às vezes com um livro, viajar às vezes num sentido mais literal e de conhecer, ver, conhecer. Uma das coisas impressionantes nesta viagem foi que nenhum diretor, nenhuma diretora me disse: ai, mas António, não apareças, ou precisas de uma autorização, ou explica-nos o que é que vens cá fazer. Foram todos de uma enorme generosidade. Disseram-me: ao Sr. Professor, com certeza, mas quer que a gente prepare alguma coisa? Não, não quero. Mas quer vir cá fazer uma palestra? Não, não quero. Mas quer uma reunião com os... Não, não quero. Quero ir para a escola, estar na escola. Estar na escola. Ver os meninos a chegarem, ver as meninas a chegarem, falar com os funcionários, falar com as meninas, estar no refeitório, almoçar com os alunos, estar com o professor, ir a uma sala de aula, tentar perceber, não é? Tentar perceber o ambiente que se vive hoje nas escolas e em alguns casos, vive-se um ambiente emocionante. Preferiu mais, estamos a falar de escolas secundárias, não estamos a falar tanto de universidades e de... Não, estamos a falar de escolas desde o básico, desde a educação de infância até ao secundário. Não foi o ensino superior. O ensino superior é outra coisa, é outra realidade. Mas foram escolas onde estavam meninos e meninas desde os 2, 3 anos de idade até aos 17, 18, não é? E, portanto, vi jardins de infância, vi escolas básicas do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do terceiro ciclo, vi escolas secundárias, vi escolas que tinham as diversas realidades juntas, estive com eles, falei com eles, conversei muito com alunos, conversei muito com professores, conversei muito com diretores, conversei com alguns pais, conversei com alguns autarcas, como estou a conversar consigo, não é? E foi uma experiência absolutamente notável, não é? Quer dizer, é uma espécie de... a ideia de que nós, que é no caminho, que é na viagem que nós conseguimos pensar, tornou-se para mim muito clara, não é? É preciso ver, é preciso olhar, é preciso conhecer, e desse conhecimento surge um outro olhar sobre as coisas. Muito bem. Vamos passar agora aqui para mais alguns temas, alguns deles mais de atualidade. E começa aqui com... Desde que não seja política. Também é política. Um deles tem a ver com o Ministério Público agora. São vários os casos que não têm corrido muito bem ao Ministério Público, criando até uma sensação no país de alguma fragilidade na sua competência, ou mesmo de existir quase um propósito de ser contra o exercício da política. Para qual destas opções é que se inclina mais? Há uma incompetência ou há um propósito? Não, eu julgo que que se criou uma realidade. Criou-se uma realidade no país nos últimos 20 anos, mas também não é só em Portugal. Quer dizer, em Portugal, em Espanha, em França, um pouco por todo lado. Nós, apesar de tudo, estávamos um pouco protegidos disso e deixamos de estar, não um pouco, mas também não estamos muito, não é? Em que uma espécie de uma ligação permanente entre a justiça e os mass media, não é? E a comunicação social, não é? Se tornou extraordinariamente perversa, não é? Porque criou uma realidade que lança uma espécie de uma nuvem, não é? Sobre tudo e sobre todos, não é? Da qual as pessoas não se podem defender. Enfim, é público que nunca tive grandes simpatias, não é, políticas, não é, pelo governo do José Sócrates, antes pelo contrário, não é, como por outros governos, pelo governo que veio no quadro da Troika, do Pedro Passos Coelho. Mas uma coisa que eu ouço todos os dias, ainda agora ouvi neste último domingo, porque um dos meus hobbies, dos poucos momentos de lazer, durante muito tempo foi jogar à bola, agora foi substituído pela natação, mas um dos poucos hobbies é ir a feiras de velharias, não é de antiguidades, feiras de velharias, daquelas em que o máximo que a gente dá é €1 por qualquer coisa. E frequentar, e ali na zona onde eu vivo há várias, não é?
em Carcavelos, em Oeiras, em Passo de Arcos, etc. E ao domingo de manhã, regra geral. E o que é mais interessante é as conversas com as pessoas. Não é? E as conversas com as pessoas são sempre as mesmas, que é, o seu professor acha normal? Pessoas que andaram a roubar o país, que andaram a não sei quê, tiveram presas, continuam a receber pensões milionárias, como é o caso do Sócrates, o caso do Pinho, o caso não sei de quê, foram condenados, ganham mais do que nós todos, nós desgraçados aqui a trabalhar. Esta é a conversa do dia-a-dia. Ora, nem o Sócrates foi condenado, nem o Pinho foi condenado, nem acusado, mas quer dizer, para as pessoas, na cabeça das pessoas, porque a comunicação social e os mass media condenaram-nos. E esse efeito de que, ao haver uma dinâmica pública da justiça, há uma condenação, leva a esta perplexidade das pessoas. Mas isso há um propósito do Ministério Público de fazer essa ligação? Ou acontece simplesmente? É porque nós vemos os canais de televisão a irem em direto às revistas das casas, por isso... Eu não faço processos de intenções, mas eu tenho a sensação que estamos perante... A imagem que me vem à cabeça é perante um comboio desgovernado. Isto é, ninguém governa aquele comboio. E quem é que devia governar? Quem devia governar, em primeiro lugar, seria o Procurador-Geral da República ou a Procuradora-Geral da República. Não é? É um comboio desgovernado, quer dizer, em que parece ninguém ter mão naquele comboio. E por isso é que ninguém depois também é capaz de prestar contas. Porque, de facto, e isso aconteceu durante muito tempo nas questões climáticas, e em parte ainda acontece. Nós sabíamos que as questões climáticas, que aquilo era um comboio que vinha por ali abaixo, não é? E que aquilo ia ser um desastre total. Toda a gente gritava, mas ninguém puxava o travão de emergência. Ninguém tinha a coragem de puxar o travão de emergência. E eu tenho a sensação... Ainda ninguém tem, não é? E ainda ninguém... Eu tenho a sensação que nós estamos perante o mesmo. Todos gritamos, em todo lado, toda a gente grita que a justiça está assim, está assado, faz isto, faz aquilo, está desgovernada, tem não sei o quê, está... Mas ninguém puxa o travão de emergência. Por isso é mais uma questão de incompetência do que um propósito. É isso, é aí que estamos. É provável. Eu não sou capaz de pôr um propósito nisso, não é? Mas sou capaz de dizer que estamos perante uma situação inaceitável. A política hoje está totalmente dominada pelos mass media e pela justiça. E esta junção destas duas dimensões transformou a política numa coisa irrelevante. Quer dizer, isto é, para fazer política é preciso estar nos mass media, é preciso controlar os mass media, para fazer política é preciso estar nesse tempo, nessa lógica, nessa dinâmica, nesse movimento, não é? Que nos leva a que são os comentadores que vão para a política, são os políticos que vão para comentadores. Se não tivermos comentadores, a pessoa não pode ter uma vida política. A ideia de cidadania, para além desse espetáculo, não é? A ideia de cidadania esgotou-se, esvaziou-se, não há, parece que não há possibilidade de fazer intervenção cívica, intervenção política, intervenção de cidadã, a não ser nesses espaços, e isto é um potencial desastre para a democracia. Nós podemos estar, neste momento, numa fase séria de mudarmos para regimes a que poderemos dar outro nome, mas de democracia tem muito pouco. De democracia terão muito pouco. Pegando neste aspecto, e principalmente do que estava a falar da Procuradora-Geral da República, esse desgoverno, acha que estas declarações do Marcelo Rebelo de Sousa de a qualificar como maquiavélica ajudam, são úteis? Eu não tenho feito nos últimos anos declarações sobre o Marcelo. Fiz no final do seu primeiro ano de mandato, e para elogiar, porque eu acho que ele teve um primeiro e um segundo ano de mandatos muito bons, e depois, eu acho que a palavra certa é essa, depois tem havido nos últimos anos um desgoverno também do Sr. Presidente da República, não é? E o conjunto das declarações que ele faz, não é? Umas vezes num sentido, outras vezes noutro sentido, umas vezes a atirar para aquilo, são
tem trazido como mal maior, e esse é o que me preocupa, uma descredibilização da instituição Presidência da República. A instituição Presidência da República não tem poder executivo. Depende muito da credibilidade e da confiança daquela pessoa. Não é? E nós tivemos Presidentes da República com os quais eu concordei e nos quais eu, enfim, em particular os 3 primeiros, não é? O João Ramalhianes, que é uma personalidade absolutamente extraordinária da nossa vida pública, o Dr. Mário Soares, o Dr. Jorge Sampaio, o professor Cavaco Silva, de quem eu discordei, mas que não degradaram a instituição Presidência da República. Marcelo Rebelo de Sousa tem degradado seriamente esta instituição. Já ninguém acredita, já ninguém tem confiança, já ninguém... E, portanto, este espetáculo permanente, não é? Este espetáculo permanente da exposição, este espetáculo permanente do querer estar em todos os lugares, de falar sobre tudo, não é? De introduzir temas todos os dias, não é? À esquerda e à direita e ao centro, e se diz uma à esquerda, diz outra à direita, e se diz uma ao centro, diz uma para baixo, diz uma para cima, etc. Tem sido um fator de degradação da vida pública em Portugal. Se imaginar um livro de história daqui a 20 anos, numa dessas 44 escolas que visitou, como é que acha que esse livro vai falar sobre Marcelo Rebelo de Sousa? Eu acho que Marcelo vai passar, no fundo, para a história, no fundo, como aquilo que ele sempre foi, não é? O professor Diogo Freitas do Amaral disse, pouco tempo depois da eleição de Marcelo, tinha sido o primeiro Presidente da República eleito pela televisão. Não é? E vai passar como um comentador político. Um comentador político irrequieto. Que chegou a Presidente. Irrequieto, irreverente, muito inteligente às vezes, outras vezes de pouca confiança. São conhecidos os episódios, ficou o Paulo Portas, são conhecidos os episódios com o Dr. Pinto Balsemão, quando lhe chamou o Lelé da Cuca, não é? São conhecidos muitos outros episódios. Vai passar como esse comentador irrequieto que levou essa matriz, que levou essa maneira de atuar para a Presidência da República. E no nosso sistema constitucional, em que o Presidente da República é uma espécie de última reserva, de última palavra, é uma espécie daquele que fala em último lugar para serenamente colocar as coisas no seu lugar, é o pior serviço que se pode fazer à Presidência da República. Creio que Marcelo Rebelo de Sousa, sobretudo nos últimos anos, tem prestado um serviço muito mau à instituição de Presidência da República e até ao que representa a figura do Presidente da República no nosso sistema constitucional. Isso levanta-se uma questão que parece-me muito relevante, que é pensar quem poderá ser o perfil do próximo Presidente da República, porque aparentemente ele vai ter a necessidade de recuperar essa credibilidade, de recuperar esse desígnio presidencial. Consegue identificar que perfil poderia ser esse, do próximo Presidente da República? Quer dizer, é difícil, as coisas estão muito dependentes das pessoas. Se me dissesse a mim um perfil, quer dizer, eu acho que a pessoa que está hoje na vida política, ou na vida pública, não está na vida política, por quem eu tenho mais admiração, é o General Ramalhianes. Não é? O General Ramalhianes é uma pessoa extraordinária, não é? Que curiosamente as pessoas conhecem muito bem e conhecem muito mal. Eu próprio conhecia-o muito mal até há poucos anos, até ter tido a oportunidade de privar mais de perto com ele, que é uma pessoa de uma sensatez, de um humor, coisa que as pessoas às vezes não sabem, não é? Que o João Ramalhianes tem um humor muito particular,
E eu acho que nós precisamos de um perfil, não estou a falar do ponto de vista militar, acho que o tempo dos militares obviamente já acabou, não é? Mas enquanto personalidade, enquanto pessoa, pessoa muito mais contida, não é? Uma pessoa que perceba a importância do silêncio e que não esteja, que deixe espaço aos outros, não é? Que não queira ocupar o espaço todo, que não quer ocupar o espaço dos primeiros-ministros e dos ministros, que não quer ocupar o espaço da comunicação social, que não quer ocupar o espaço do 25 de Abril, que não quer ocupar essa obsessão de uma ocupação total dos espaços e que, do seu lugar, quando ele falar, é para levar a sério. E no momento em que o Presidente da República diz uma palavra, aquela palavra tem que ser levada a sério por todos. Hoje, Marcelo pode dizer 1000 palavras. Ninguém o leva a sério. Nem à direita, nem à esquerda, nem ao centro. E, portanto... Nem as pessoas, a sociedade em geral também acha que já a sociedade em geral gosta de Marcelo. Tem simpatia. Tem uma simpatia, não é? Muito grande por ele, não é? Gosta de Marcelo, não é? Acha uma figura simpática. E é uma figura simpática, não é? Mas no fundo tem a consciência... Tem, total e completo. Quer dizer, eu ouço todos os dias, ouço todos os dias o que as pessoas me vêm dizer, não é? Claro que me vêm dizer a mim, porque sabem que eu fui candidato contra ele, etc. Mas, quer dizer, eu sei que as pessoas me dizem, todos os dias, não é? Não ouço ninguém dizer eu não gosto do Marcelo, ou o Marcelo é uma pessoa antipática, como diziam, por exemplo, do professor Cavaco Silva. Não ouço, não é? Mas também não ouço ninguém dizer temos um Presidente da República em quem podemos ter confiança, temos um Presidente da República credível. Ninguém, antes pelo contrário. O que eu ouço é permanentemente o contrário. Nas eleições presidenciais dos últimos 20 anos, a percentagem mais elevada de um segundo classificado foi a sua, com praticamente 23%, em 2016. Ainda se lembra de como foi a sensação de saber que 1/4 dos portugueses votou em si? Foi uma sensação extraordinária, sobretudo para alguém que não era conhecido publicamente, que era independente, que não teve o apoio de nenhum partido, que fez uma campanha a partir de 4 ou 5 pessoas, não é? Uma campanha decidida à mesa de um café, não é? E que a partir dali fomos construindo, que teve obviamente como um ponto central de referência o apoio dos 3 Presidentes da República, já ramalhianos, do Dr. Mário Soares, infelizmente já numa fase final da sua vida, e do Dr. Jorge Sampaio, e que fomos crescendo, não é? E aquela quase certeza, mas que obviamente é só minha, de que se a campanha tivesse durado mais uma semana, o resultado teria sido diferente. Não é? Pelo menos teria ido à segunda volta. Pelo menos teria havido segunda volta. E se houvesse segunda volta, eu ganhava. Aliás, acho que o Marcelo estava convencidíssimo disso. No último dia da campanha, ele faz esse aviso aos portugueses. Cuidado, se não me elegerem à primeira volta, vai haver um Mário Soares novamente. Vai haver um Mário Soares na segunda volta, não é? E sente-se responsável por essas pessoas que votaram em si? Espera que acha que elas estão vigilantes sobre o que faz? A partir do momento em que havia apenas um candidato à direita, que era o Marcelo, as eleições de 2016, que eu disputei, eram, num certo sentido, muito semelhantes às eleições de 1986, do Freitas do Amaral, e que ganhou Mário Soares. Qual foi a grande diferença? A grande diferença é que o Mário Soares fez praticamente a minha percentagem de votação. Eu tive a mesma percentagem de votação que o Mário Soares. O Mário Soares teve 23, qualquer coisa, eu tive próximo dos 23. Agora, o segundo candidato da área progressista fez 20%. E desta vez não houve segundo candidato na área progressista, porque a Maria de Belém foi um desastre total. E, portanto, foi isso que permitiu que não houvesse depois um reagrupamento das forças progressistas
num segundo turno. Não é? E eu senti-me muito responsável, sobretudo para não defraudar as pessoas. Eu tinha dito que era uma campanha independente, eu tinha dito que era uma campanha apartidária, eu tinha dito que era uma campanha no qual queria ter votos de pessoas de todos os partidos. Eu tive grupos, núcleos da minha campanha que eram pessoas ligadas ao CDS, que na altura era o partido mais à direita da sociedade portuguesa, não é? Eu tive muitos grupos ligados ao Partido Socialista, eu tive gente do Bloco de Esquerda, eu tive gente do LIVRE, eu tive gente do Partido Comunista, sei que muitas dessas pessoas votaram em mim e, portanto, eu tinha, sobretudo, essa responsabilidade de não defraudar essas expectativas. E logo a seguir, na noite das eleições, talvez até de forma um pouco ríspida, eu cortei com todas as intenções que corriam de a partir dali formar um movimento, de a partir dali formar um grupo político ou uma associação política, etc. Não teria sido legítimo da minha parte. Aproveitar-me de um discurso de independente, de um discurso de partidário, para depois estar a construir um movimento ou um grupo, e tive que ser, aliás, muito rude com alguns das pessoas do meu círculo, a dizer não, esta eleição acabou aqui. Eu não queria defraudar essas expectativas de nenhuma maneira. E da mesmo modo que não quis defraudar essas expectativas, eu tive que ser muito claro, não é? Perante muitos órgãos de comunicação social e muitas televisões que, obviamente, na semana seguinte me propuseram espaços de comentário, claro, me propuseram ser comentador político. Eu disse não. Eu não me candidatei a Presidente da República para ser comentador político. Eu candidatei a Presidente da República para ser Presidente da República. Eu não me candidatei a Presidente da República para ser chefe de um grupo político, chefe de um movimento. E, portanto, eu procurei não defraudar essas expectativas e cumprir com a minha palavra. E isso obrigou-me a um período de silêncio, a um período em que as pessoas, hoje em dia o silêncio parece que é assim uma espécie de um esquecimento. Eu vivo muito bem com isso. Vivo muito bem com isso. Não tenho necessidade de holofotes, não tenho necessidade de estar numa espécie de um permanente Big Brother em que se transformou a política portuguesa, porque o Big Brother deve ter chegado a Portugal no ano 2000, por aí, não é? No início deste século. Não é? No início do século. E aí todos nós víamos o Big Brother. O Big Brother era a grande... Depois, a seguir ao Big Brother, veio o Big Brother do futebol. Lembra-se que houve ali um período, não é? Em que eram todas as televisões, tinham horas e horas de comentário de futebol. Aquilo esvaziou-se um pouco. Julgo que o Correio da Manhã, a CMTV ainda tem, mas aquilo esvaziou-se um bocadinho. E agora veio o Big Brother da política. Quer dizer, isto aplica-se no Big Brother. Por isso em breve vai-se esvaziar. Eu espero que em breve se esvazie. Porque esta multidão de comentadores, cada um a dizer coisas mais inteligentes, supostamente, do que o outro. Nós agora ouvimos dizer que há um novo canal do Correio da Manhã que já assegurou o Rui Rio, o António Costa. Pois, eu espero que isso se esvazie um dia, porque isso é uma realidade que não existe na maior parte dos países. Essa realidade é uma realidade bem portuguesa. Eu acompanho muito a televisão francesa. Durante 4 anos, enquanto vivi em Paris, acompanhei a televisão francesa. Há debates políticos, claro que há, mas nada que se compare com esta coisa, em que um político faz uma declaração de 10 minutos e depois há 10 horas de comentários políticos. Sim. E ao fim daquelas 10 horas já não ficou nada dos 10 minutos da declaração, porque aquilo já foi torcido, alterado, reinterpretado, reanalisado. O que sai daquelas 10 horas já não tem nada a ver com o que aquele político disse. Portanto, nós estamos num Big Brother da política, do espetáculo, do show, que não contribui em nada para o esclarecimento das pessoas, contribui uma espécie de uma relação tóxica com a política, uma espécie de um envenenar das mentes, em que a pessoa a certa altura já não sabe no que há de acreditar, no que há de pensar, no que há de dizer, no que há de fazer. Este Big Brother da política em que vivemos em Portugal é muito nocivo para a democracia e é muito nocivo para a consciência das pessoas. É estranho dizer isto. Teoricamente, se há mais debates, se há mais opiniões, deveríamos estar mais esclarecidos. Infelizmente não estamos. Estamos muito menos esclarecidos e é lamentável este espetáculo.
Em janeiro de 2026, data prevista para as próximas presidenciais, terá acabado de fazer 71 anos, não estou em erro. Acha que devia existir um limite de idade para ser candidato a Presidente da República? Bem, eu acho que a renovação e a renovação geracional é muito importante. É muito importante. E acho que as pessoas procuram isso. As pessoas procuram hoje, não é? Nas instituições, na universidade, nas escolas, na política também, estão um bocadinho cansadas de ver sempre os mesmos. Não é? Quer dizer, querem que haja mudanças, que haja renovação, e eu sou muito favorável a isso. Eu, por exemplo, nas instituições, estou a falar primeiro das universidades ou dos centros de ciência, acho lamentável as pessoas que se perpetuam, que se perpetuam, que se perpetuam, que se perpetuam, que se reformam, que se jubilam e continuam a mandar, e depois dá um mau resultado. Não é? Dá resultado com situações de nepotismo, com situações diversas. O que é verdade para as instituições, para as universidades, é verdade para as direções das escolas, por exemplo. Há diretores nas escolas secundárias que estão há 2, há 3, há 4, sei lá, mandatos. Não acho que seja bom. Não é? Sim, mas não tem tanto a ver com a idade, tem mais a ver com a durabilidade. Exatamente. A renovação é uma coisa que eu acho que é positiva. Apesar de tudo, dentro de todos esses cargos de ministros, cargos de deputados, funções diversas governativas, presidentes de câmaras, etc., a Presidência da República é, apesar de tudo, um dos lugares onde eu imagino, não é, que há alguma relação mais distendida, não é? Quer dizer, no fundo dizer, eu não estou aqui para uma outra coisa qualquer, eu estou aqui, pode ser um dos lugares onde a idade faça menos diferenças e alguma sabedoria que talvez venha da idade. Até porque é a única posição que eu tenha conhecimento que tem um mínimo, tem uma idade mínima de candidatura. Certo, tem uma idade mínima de 35 anos, não é? O que me parece muito razoável. Não é? Okay. Numa perspectiva mais abstrata, seria útil encontrar aqui uma personalidade da esquerda para ter um candidato mais consensual e unificador? Há bocado falou de um perfil, mas eu não sei se esse perfil é totalmente... Eu prefiro ver, não é? Prefiro ver a Presidência da República como um lugar... eu vou dizer uma palavra que pode ser mal interpretada, como um lugar do meio, não é? Isto é, um pouco à maneira como o Albert Camus falava da ideia do meio, não é? O estar no meio não é estar no centro, não é aquela coisa da equidistância. A ideia do meio, o meio, estar no meio do quê? Estar no meio das realidades, no meio dos problemas, no meio das situações, sem entrar nas dicotomias esquerda-direita, sem entrar... Gostava de ver alguém, e é por isso que eu gostava, eu espero que um dia aconteça, que alguém que seja independente. Independente não é ser independente das ideias, alguém que tenha essa dimensão de independência, como teve os ramalhianos, não é? Possa vir a ser Presidente da República. Porque, na verdade, o que nós tivemos até agora, uns muito bons Presidentes da República, outros muito maus, todos eles foram até agora, depois dos ramalhianos, chefes de partidos. Não é? Quer dizer, todos eles, em algum momento da sua vida, foram chefes de partidos, ou do Partido Socialista, ou do Partido Social Democrata. Eu não gostaria de ver mais chefes de partidos na Presidência da República. Creio que a história e a história recente tem-nos mostrado que isso não é bom. Gostava de ver pessoas com um outro desprendimento, com uma outra relação com os portugueses, que não viesse dessa filiação partidária. Espero que um dia sejamos capazes de o fazer, mas é difícil, porque obviamente que os partidos são as máquinas, não é? Por trás, são as máquinas que permitem ganhar eleições. Disse que a função de presidente vai para além de árbitro e moderador, tem que se bater por causas.
Quais são as causas mais urgentes pelas quais um Presidente da República hoje deve bater? Repare, um dos grandes problemas, talvez o problema principal destes últimos anos com Marcelo Rebelo de Sousa na presidência da República foi que tudo se transformou num eterno presente. Aquilo que eu designo pelo presentismo. Não é? Tudo é presente. Tudo é presente. Deixou de haver futuro. Deixou de se pensar no futuro. Deixou de se pensar a longo prazo. Tudo é a democracia instantânea, não é? Que na verdade não é democracia. Porque a democracia instantânea não é democracia. Ponto final. Não é? A democracia necessita de tempo. Necessita de reflexão. Necessita de maturidade. O que aconteceu no dia 7 de novembro é um exemplo do que não é a democracia. Não pode acontecer num país, não é, um inquérito judicial iniciar-se, não sei, 7h30 ou às 8 da manhã, um primeiro-ministro demitir-se às 10 ou às 10h30 da manhã e um Presidente da República aceitar essa demissão passado 15 minutos. Isto não existe. Isto não existe. O que é que teria feito no lugar do Marcelo Rebelo de Sousa? O que eu teria feito no lugar, primeiro do António Costa e depois do Marcelo, teria dito preciso de 48 horas para pensar. Preciso de 5 dias para refletir. Mas mediaticamente ia ser muito problemático garantir... Esse é o problema. Pois, claro. Esse é o problema. É o problema que temos vindo a falar nesta conversa. Isto é, porque se fosse até ao resultado do juiz de instrução... Como tudo depende dessa lógica mediática e que um dos responsáveis principais disso é o Presidente da República, é o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, de tudo fazer depender dessa lógica mediática, tudo se transformou num tempo curtíssimo e leva a este... Não quero utilizar a palavra disparate, mas não me vem outra à cabeça. Quer dizer, o que aconteceu naquela manhã é um disparate. E não é democracia. Quer dizer, é preciso tempo. O Presidente da República não pode aceitar a demissão do Primeiro-Ministro na hora. E pôr no site da Presidência da República, recebi o seu Primeiro-Ministro António Costa e aceitei o seu pedido de demissão. Como? Não há reflexão? Não se ouvem as pessoas? Não se pensa? Não se reflete antes de aceitar um pedido de demissão? Quer dizer, eu acho o que se passou ali, naquela manhã, é o exemplo de tudo o que temos vindo a falar nesta conversa. Dessa lógica perversa de ligação entre a lógica mediática e a lógica judicial e uma política que está refém disso, que não foi capaz de se libertar disso e que não foi capaz de dizer, ok, comunicação social é livre, diz o que quer e faz o que quer. A justiça é livre, diz o que quer e faz o que quer. Mas nós também somos livres. E temos que nos libertar dessa lógica e temos que ser capazes de construir um outro pensamento. Ora, isso vem a propósito da sua pergunta. O que um Presidente da República pode fazer de melhor, por estranho que lhe possa parecer, é dar vida ao futuro. É ser um lugar não da política do dia-a-dia. E o Marcelo é o presidente da política do dia-a-dia. Mas ser um presidente com uma ideia de futuro. Não é? O que é que pode ser este país daqui a 10 anos? O que é que pode ser este país daqui a 20 anos? Quais são as grandes causas em que esquerda, direita, quer dizer, independentemente das grandes causas sobre as quais nós temos que nos mobilizar, e um Presidente da República que não tem funções governativas, que não tem que estar nesse perpétuo presente, que não tem que estar diariamente, obsessivamente em cima de tudo, não é? E de todos, podia ter essa capacidade de mobilizar Portugal e as energias de Portugal para essa dinâmica de futuro, os grandes temas de futuro. Quais são os grandes temas de futuro? Os grandes temas de futuro são, em grande parte, no caso português, 2 temas a que não temos dado a devida importância. O conhecimento e tudo o que está ligado ao conhecimento, à educação, à qualificação, à inovação, à ciência, tudo o que está ligado a isso. E a capacidade de reforçar. E também aqui a sociedade portuguesa, em muitos aspectos,
em muitos aspectos, a sociedade portuguesa e alguma economia portuguesa é melhor do que a política. Tem feito coisas melhores do que a política. Tem feito coisas que a política o que devia fazer era apoiá-las, em vez de complicá-las, com burocracias, com esquemas, etc, etc. E, portanto, dar todo um lugar do conhecimento e depois um segundo lugar que eu, sinceramente, não consigo perceber, até hoje, como é que ele tem tão pouca presença na nossa vida política, que é tudo o que está ligado ao mar. O mar sempre foi, continuará a ser a grande força de Portugal. Sim, isso já tinha sido um destaque também grande das últimas... Nós lá na escola aprendemos que 97% do território português é mar e só 3% é que é terra. Mas nós só pensamos nos 3%, e mesmo nesses não pensamos, só pensamos no 1% que está no litoral, não é? 97%. A nossa vocação histórica e a nossa vocação futura, em grande parte, está no mar. Era preciso ligar estas duas dimensões, não é? E olhar para isto com uma visão de futuro, não é? E os três P's são 3 P's muito fáceis de definir. Primeiro P, que o Presidente da República pode fazer, proteger os portugueses. O Presidente da República deve ter uma função de proteção dos portugueses, seja um governo de direita ou de esquerda, chamar sistematicamente a atenção para isso, para as desigualdades, para os mais desprotegidos, não permitir que estas pessoas que eu encontro nas feiras de velharias e noutros lugares digam: então andam aí uns senhores a ganhar pensões que nos roubaram toda a vida, não ganhar pensões de 5 mil euros e 10 mil euros, e nós aqui que trabalhamos toda a vida acabamos pobres, uma função de proteger os portugueses. Uma segunda função e um segundo P, preparar o país. E preparar o país é o conhecimento. Preparar o país é essa dimensão do conhecimento, da cultura, da ciência, do reforço da língua portuguesa como língua de comunicação, como língua de cultura, como língua de ciência. Aí está uma grande missão para um Presidente da República. E o terceiro é o que estávamos a falar, é projetar o futuro. Ser capaz de ouvir, de mobilizar as energias, de chamar a atenção para coisas que se fazem na economia. O António Costa Silva publicou a semana passada um belíssimo artigo, chamando a atenção para coisas que estão a acontecer na sociedade portuguesa, em empresas portuguesas, em realidades portuguesas, que ninguém conhece e que são profundamente transformadoras. Era nisto que o Presidente da República podia ter uma força única para o país. Uma força única para o país. Não é passar o tempo todo, como ele disse, não sou eu que estou a fazer esta expressão, como sabe, ele auto-intitulou-se um pica-balões, não é? Não é passar o dia todo a tentar picar balões, em que, na verdade, se nós quisermos ser mais justos e olhar para o seu papel nos últimos anos, foi mais um papel de sopra-balões do que de pica-balões, não é? E isso não é bom. Certo. Não é bom. Para as eleições de janeiro de 2016, anunciou a sua candidatura às presidenciais em finais de abril de 2015. Mais propriamente certo. No dia 29 de abril certo. De 2015. Agora, no seguimento desta conversa, onde tem uma visão tão clara do que deve ser o próximo Presidente da República, onde participou em campanhas da área progressista, onde fez uma visita por 44 escolas para não perceber... Não teve nenhuma intenção política essa visita, teve uma mera intenção académica ou eu só ia perguntar se era expectável que daqui a um ano, por isso quando for finais de abril de 2025, exatamente o mesmo período de tempo até às presidenciais de 2026, se podemos esperar por uma candidatura sua. Não é nada expectável, não fiz nada por isso ao longo dos últimos 8, 9 anos, antes pelo contrário. Mas não tomou ainda a decisão? Não, que são decisões que não se tomam, não é? Isso é uma coisa muito curiosa que sempre me aconteceu na vida. Não são decisões, as decisões não se tomam, quer dizer, há momentos... E como é que pode chegar esse momento? Esse momento depende do quê? Não faço ideia. Mas há um clique? Não sei. Há um clique. Quer dizer, eu só sei uma vez, quer dizer, isto é, todas as funções importantes que eu tive na vida, nenhuma delas foi preparada. Não é? Eu não me preparei para ser reitor da Universidade de Lisboa.
Zero. Aconteceu num determinado momento e foi talvez a função ou o cargo mais importante na minha vida, não é? Eu não me preparei para ser para candidato a Presidente da República. Não. Aconteceu, num determinado momento, senti que podia ser útil para os portugueses e que podia ter uma candidatura que fosse útil para os portugueses. Eu nunca me vi como um homem de governo. Eu não acho que... É o contrário do António Costa, portanto. Que diz que só é Pois, talvez, não é? Quer dizer, eu sempre me vi em funções mais simbólicas. Um reitor tem uma função um bocadinho de gestão, mas eu não era um reitor como agora a maior parte são, um reitor gestor. Não era um reitor simbólico da universidade, representava a universidade, as tarefas de gestão. E, portanto, eu sempre achei que esses cargos eram mais, quer dizer, que estavam mais próximos daquilo que eu sou capaz de fazer do que os cargos de governo ou de gestão. Eu nunca me preparei, nem nunca passou pela minha cabeça ir para embaixador de Portugal na Unesco. Foram coisas que aconteceram. Mas da outra vez disse-me que foi muito porque um grupo de pessoas que o rodeiam, por isso... Não eram pessoas que me rodeavam, acho que só conhecia um ou dois deles. Foram 4 ou 5 pessoas que vieram ter comigo, convidaram-me para um café e no meio do café começaram a falar nessa hipótese. Por isso, se essas pessoas estiverem a ouvir-nos hoje e a olharem, eu acho que elas ficam com a sensação que vale a pena irem ter consigo ao café outra vez. Não sei o que é que pensam essas pessoas hoje, não sei onde é que eles estão. Ou outras como elas. Não sei onde é que eles estão, não sei o que aconteceu. Há momentos na vida em que, se nós sentirmos que temos que podemos dar um contributo positivo, eu acho que é assim. Não se faz nada porque a pessoa desde pequenino meteu na cabeça que quer ser reitor ou que quer ser Presidente da República. Não se faz nada por vaidade. Eu nunca farei nada para cumprir um desígnio político ou um desígnio partidário. Nunca farei, não é? Mas há momentos em que, se a pessoa sentir que pode dar um contributo, que esse contributo pode ser útil para uma determinada discussão e pode ser útil para o país, eu acho que nós temos, obviamente, a obrigação de o dar com os sacrifícios que sejam. Quer dizer, isso é relevante. Que isso me passa pela cabeça hoje, não passa. Pronto. Vamos ver durante este ano. Seguramente será até abril do próximo. Não sei. Não faço ideia. Não sei quais são os timings, não sei quais são as cronologias, não sei. Diga-me uma coisa, agora desde que foi eleito este novo governo, isso muda a forma como olha para Conselheiro de Estado? Isso implica repensar a sua presença como Conselheiro de Estado? Ou... Quer dizer, eu, em princípio, espero ser substituído como Conselheiro de Estado, não é? Agora, não é? Porque na medida em que... Não aceitaria um novo convite, é isso? Não faz sentido, não é? Quer dizer, isto é, na configuração... Eu fui eleito pela Assembleia da República, não é? Por proposta do Partido Socialista, não é? Que na altura teve, entre aspas, tudo isto, nada disto é formal, mas digamos, informalmente teve direito a indicar 3 membros para o Conselho de Estado e o Partido Social Democrata indicou 2, não é? Eu acho que na atual configuração da Assembleia da República vai haver provavelmente muitas mudanças nestes 5 nomes, não é? O que é normal e que traduzem as mudanças políticas e, portanto, acho que o meu tempo no Conselho de Estado está terminado, está a chegar ao fim. Posso falar um bocadinho consigo ainda de jornalismo? Eu costumo perguntar sempre às pessoas que aqui vêm um pouco de jornalismo, que é algo que para nós é importante, obviamente. Como é que vê a situação, tendo uma perspectiva mais ampla do jornalismo hoje em dia, até no decorrer agora da primeira greve em 40 anos feita pelos jornalistas? Como é que olha para a situação do jornalismo? Eu acho que a situação, o jornalismo está numa situação particularmente difícil, porque tem que competir com redes sociais, tem que competir com toda uma outra forma de comunicação que se tornou infinitamente mais popular, não é?
tem que competir com as televisões, tem que competir com muita... Esse enfraquecimento da instituição jornal ou da instituição jornalismo, esse enfraquecimento é uma das razões principais da degradação da nossa vida pública. Nós precisamos, não é, de um jornalismo forte, de um jornalismo independente, que hoje é muito difícil. Não é? Eu, por exemplo, quando olho para a minha campanha, não foi assim há tanto tempo, passaram 8 anos, não é? Eu sempre, já na altura, lidei mal com a lógica dos comentários e dos comentadores, que eu a partir dessa altura já nem ouvia, não é? Porque, quer dizer, o nível de ruído, não é? Era de tal ordem, não é? Porque cada comentador tem que ser capaz de dizer uma coisa mais inteligente do que o outro, não é? Tem que se vender, não é? Que no fundo há uma lógica de eu tenho que me vender, não é? Quer dizer, para que continuem a convidar-me a vir aqui, eu tenho que dizer uma coisa mais chocante, eu tenho que dizer uma coisa diferente do que o outro disse. Eu acho que se aprende pouquíssimo naqueles debates, com raríssimas exceções, aprende-se pouquíssimo e são debates que fazem mal à democracia. É estranho dizer isto, porque, em princípio, um debate devia fazer sempre bem à democracia. Mas eu dei mal com essa lógica, mas a maneira como os jornalistas cobriram a minha campanha foi, eu diria, quase exemplar. Eu não tenho... Se em relação aos comentadores, alguns deles disseram coisas até quer dizer, mentirosas, não é? Coisas objetivamente falsas, não é? E que eles sabiam que eram falsas, não é? Em relação aos jornalistas, eu acho que a cobertura que foi feita, a palavra exemplar é capaz de ser excessiva, mas eu não tenho o mínimo comentário. As perguntas que fizeram, as coisas que escreveram, as coisas que disseram, umas positivas, outras negativas, umas mais favoráveis, outras menos. Ora, esse jornalismo, nós precisamos dele, não é? Não precisamos apenas de comentadores, cada um com a sua lógica, cada um com o seu interesse, umas vezes partidário, outras vezes pessoal, outras vezes outra ordem qualquer. Eu acho que sim, precisamos de voltar a... Estamos quase a chegar ao fim. Vou-lhe só perguntar também, o Pacheco Pereira, que já foi aqui meu convidado, é muito vocal sobre a tendência à direita da comunicação social. Concorda com esta visão? Eu não sei se é a comunicação social ou se é nesta lógica do comentário, tá a ver? Porque eu gostaria de separar, quer dizer, eu tenho dificuldade, eu sei que muitas vezes são as mesmas pessoas, muitas vezes há aqui, mas eu gostaria de separar isso, gostaria de separar o que é o jornalismo, o que são os jornalistas, do que são a lógica dos comentadores. E acho que sim, que há um pensamento, mas um pensamento que é mais à direita. Mas a mim o que eu gostaria era de ver, de ser capaz, não é? De ler, de ter jornais onde a pessoa pudesse ler, não é? Pudesse ler a notícia. Não é a notícia apenas no sentido factual. Todas as notícias são uma interpretação de uma realidade. Mas que nós pudéssemos ler notícias, ficar informados, saber o que se passa, não é? E que não tivesse tudo que começar, não é? Por declarações de princípio, sou a favor deste, estou contra aquele. Sim. Quer dizer, e depois todos os políticos vão para comentadores, todos os comentadores vão para políticos. Pegando nisso, como é que olha para um espaço de opinião como o do Marcos Mendes? Num canal generalista, sem contraditório, alguém que participou na campanha também, não deixou de fazer comentário durante esse momento que participou na campanha. O Marcos Mendes é uma pessoa que é muito simpática para todos nós, é impossível não gostar do Marcos Mendes, é a mesma coisa que o Marcelo, não é? O Marcos Mendes é um filho de Marcelo, não é? Quer dizer, está a fazer a mesma lógica, está a tentar fazer o mesmo percurso, fazer de conta que é independente, não é? Que umas vezes diz bem da direita, às vezes diz mal da esquerda, se diz um bocadinho bem do PSD, diz mal, depois também tem que dizer um bocadinho bem do PS e tal. É uma estratégia. É uma estratégia clara, quer dizer, e obviamente que não foi bom para a democracia portuguesa. Não foi bom para a democracia portuguesa, não é? Que
o Marcelo fosse eleito pela televisão, para voltar às palavras do professor Diogo Freitas do Amaral, e que eu espero que mais nenhum outro Presidente da República venha a ser eleito pela televisão. Não pela pessoa em si, Claro. mas eu acho que quem tiver legítimas aspirações a ser candidato a Presidente da República, a primeira coisa que devia fazer, por uma espécie de higiene cívica, era deixar afastar-se das televisões, afastar-se do comentário político. Não é bom para a democracia que esta lógica se transforme na lógica do futuro e na lógica regular dos processos eleitorais. Bom, chegamos à última pergunta. Esta é fácil. Este programa chama-se Lugar Comum. Qual é que é o seu maior lugar comum? O meu maior lugar comum, quer dizer, é muito difícil dizer, mas eu acho que eu penso sempre a partir do conhecimento. Já lhe falei há pouco. Não é? Tudo o que me interessa está no conhecimento. O meu maior lugar comum é o livro. Não é? Eu sou como um Mallarmé. Acho que a vida foi feita para acabar num livro. Não é? E, portanto, o meu lugar comum é o livro. A minha vida são os livros. Não é? Eu vivo no meio de livros. Vivo num armazém de livros. Não é? Num espaço enorme, que não tem portas, não tem quartos, não tem nada. Tem livros e lá no canto tem uma cama onde eu durmo. Não é? O meu lugar comum, no sentido mais nobre da palavra comum, são os livros. Não é? Acho que no dia em que acabarem os livros, acaba a humanidade. António Sampaio da Nova, muito obrigado por estar presente. Foi um gosto ouvi-lo. E pronto, vamos passar para o próximo. Obrigado. Obrigado também.